Pessoal, em matemática nós vamos estudar porcentagem, tá? O que nós estávamos estudando? Fração. Fração representa uma parte do inteiro. Nós tínhamos o numerador e o denominador, onde o denominador ele dividia o inteiro naquela quantidade de partes iguais, e o numerador, quantas partes eu estava considerando. Porcentagem vai no mesmo caminho, tá? Porcentagem é um número seguido de um símbolo. Esse símbolo aqui, ó, que é chamado de porcento. Representa uma porcentagem e podem ser escritos na forma de uma fração. Então, a porcentagem, ela pode ser escrita na forma de fração, tá? Mas como assim? Tem um jeito específico. Por exemplo, a expressão 20% indica que, de um total de 100 partes, são consideradas 20. Então, qual é a ideia? Quando eu leio 20%, o cento lembra qual número? O 100. Então, é 20 por 100. Então, é uma fração em que o denominador sempre é o número 100, por cento, 5%, 30%, sempre a porcentagem é uma fração que o denominador é 100, tá? Então, agora vamos mostrar. Então, 20% é 20 sobre 100. Se eu fosse representar no desenho, eu poderia ter um bolo que eu dividi em 100 partes iguais e eu vou considerar 20 partes. Então, vocês têm na apostila. Eu tenho um desenho, foi dividido em 100 partinhas, 100 quadradinhos, e eu pintei somente 20, tá? Então, essa é a representação da porcentagem, 20%. Eu peguei o objeto, dividi em 100 partes e eu considerei 20. Vamos representar, por meio de uma porcentagem, a fração do território brasileiro que era coberta pelo cerrado antes de sua redução. Escreva uma fração equivalente à fração 1/4. Então, eu tenho a fração 1/4. Para eu transformar ela em porcentagem, eu tenho que ter uma fração com o denominador igual a 100. Então, para achar uma fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador, certo? Eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Só que se eu quero encontrar um denominador comum 100, então eu tenho que aumentar o número, então eu tenho que multiplicar. O 4 multiplicado por qual número que dá 100? Se eu pegasse 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. Se eu pegar 20, 20 mais 20 mais 20 mais 20, 40, 60, 80. Quase. Então, vou pegar 25. 25, 25, 50. 25, 25, 50. 100. Então, 25. Então, se eu pego 4 vezes 25, dá 100. Então, se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima, numerador e denominador. 1 vezes 25, 25. Então, a fração 1/4, ela é equivalente a 25 sobre 100. Ou seja, vocês vão colocar aqui, 25 sobre 100. Essa continha é no primeiro. Agora, o que é 25 sobre 100? É 25%. Então, nós temos 25%. O que é 25%? Eu tenho um objeto dividido em 100 partes e eu estou considerando 25. Então, o que a gente vai fazer? Tem as 100 partes aqui, 100 quadradinhos, e a gente vai pintar 25, tá bom? Agora, a primeira atividade eu vou fazer junto. Represente com uma fração e com uma porcentagem a parte pintada de cada figura. Então, a primeira figura, eu tenho 100 quadradinhos. Então, o denominador é 100. Por quê? Porque eu dividi em 100 partes iguais.
Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o numerador é 5. 5 sobre 100. 5 sobre 100, se eu fosse realizar a leitura em porcentagem, seria o quê? 5%. Então, seria a mesma coisa que 5%, tá? Vamos pro B? Se vocês contarem, tem 100 quadradinhos. Então, a fração denominador é 100, foi dividido em 100 partes iguais. Quantas que eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 quadradinhos pintados. Então, 37 centésimos, 37 sobre 100. Se eu for ler em porcentagem, 37%. Então, é 37%. Só lembrando, então, que a porcentagem é um número seguido do símbolo porcento. E é a mesma coisa que uma fração em que o denominador é 100. Então, eu posso ler. Sempre que eu tiver um número e embaixo na fração 100, você pode ler o número de cima por cento, tá? Ou 37 centésimos, mas é a mesma coisa, tá? O 2, pessoal, que eu vou fazer junto também, fala o seguinte: represente as porcentagens com uma fração. Simplifique a fração e pinte sua representação nos círculos dados a seguir. Então, eu tenho aqui 50%, pessoal. A porcentagem 50%, ela sempre vai representar metade do objeto, tá bom? Então, se eu tenho um bolo, 50% é metade do bolo. Se eu tenho uma pizza, 50% é a metade da pizza, tá? Então, aqui, como que eu posso escrever 50% em fração? 50 sobre 100. O denominador é 100. O exercício pede para simplificar. O que é simplificar? A gente vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número até não conseguir mais, até encontrar a fração irredutível, tá? Então, para não demorar muito, eu vou dividir por 10, tá? 50 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe no 50? 10, 20, 30, 40, 50. 5 vezes. 5 vezes 10, 50. Para 50 não sobra nada. Então, aqui vai ficar 5. O 10 cabe quantas vezes no 100? 10 vezes. Então, 5 décimos. Só que eu ainda consigo simplificar. Por quê? O 5 e o 10 tem na tabuada do 5. Então, eu posso dividir eles por 5. 5 dividido por 5, todo número que divide por ele mesmo é 1. 10 dividido por 5. 5 cabe quantas vezes no 10? 2 vezes. Então, agora eu não vou conseguir mais. Eu tenho aqui meio, a fração meio, 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? Meio, metade. Lembra que eu tinha comentado? 50% é metade da figura? Então, aqui, a simplificação é essa, tá? E qual é a simplificação de 50%? Meio, metade. Então, 50% é a mesma coisa que meio, metade. Tá? Então, o que é metade da figura? Eu vou pegar e pintar. Se a figura tinha 4 partes, metade de 4 é 2. Então, você vai e pinta metade da figura. A mesma coisa aqui no outro. Só que eu tenho a porcentagem 100%. 100% representa o objeto inteiro. Então, se eu tenho um bolo, 100% é ele inteiro. Se eu tenho uma pizza, 100% é ela inteira, tá? Se eu tenho 100 reais, se eu falar, eu 100% eu gastei com alimentos. Você gastou todo o dinheiro, tá? Então, como que eu escrevo 100% em fração? 100 por cento. 100 dividido por 100 é um número dividido por ele mesmo. Vai dar 1. 100
dividido por 100 é igual a 1. Então, quer dizer o quê? 100% representa um inteiro, uma unidade inteira. Então, eu vou pintar todo o objeto, toda a figura, tá bom? Pessoal, agora eu vou cancelar esse vídeo para gravar outro para não ficar muito extenso, tá bom? Até mais!